Conhece a revista Ponto e Vírgula? Não, precisa conhecer. A revista Ponto e Vírgula divulga escritores, poetas e todos que estão envolvidos com educação e cultura. Gostaria de divulgar seus poemas, contos, crônicas? Entre em contato conosco e lhe daremos todos os detalhes. Seja também um assinante da revista Ponto e Vírgula e faça parte desse grupo maravilhoso. Para mais detalhes, envie um e-mail para irene.pontoevírgula@gmail.com ou pelo Facebook Ponto e Vírgula. Olá, e aqui estamos novamente com o nosso Ponto e Vírgula. E hoje, como eu havia falado no programa anterior, nós vamos continuar falando dos poetas, dos escritores que estão em destaque na nossa revista Ponto e Vírgula. Essa revista que já faz história em Ribeirão Preto. Para continuar falando da nossa revista, vamos começar falando do livro do Adriano, Escritos Esparsos. O Adriano disse o seguinte: cansei de esperar a pandemia passar, por isso lanço-o através desta revista. E qual é a revista? Revista Ponto e Vírgula, a nossa menina dos olhos. O Adriano, então, ele diz o seguinte: os amigos que quiserem adquiri-lo poderão acessar seu e-mail. Olha, adrianopelar@gmail.com ou pelo WhatsApp. O telefone do WhatsApp é 999941053. O comprador receberá 2 exemplares do livro, um com dedicatória e outro para doação. Sabe qual é o valor do livro? R$ 33,00. Já incluindo 25 é o valor do livro, mais despesa de R$ 8,00 da postagem, tá? E depois você entra em contato com ele para saber como é que você faz o pagamento. Com certeza é por depósito, pelo Pix, que hoje é tão fácil, não é? Então esse livro aqui é muito bom. Já li todos os livros, aliás, eu fiz um comentário aqui na capa. O Adriano, que sempre está em destaque com belos poemas na nossa revista, agora lança o seu primeiro livro. Parabéns, Adriano. E então, continuando, aqui na página 9, nós temos um texto de Percy Polegato. Eu vou ler um pedacinho desse texto, que é um trecho do livro A Conspiração dos Felizes. Esse trecho aqui é Piano para um Menino Secreto. Quando ainda não percebia tais diferenças, ao final das aulas, costumava desviar-me do caminho de volta, sem que ninguém soubesse. Passava por uma casa cuja cerca de grades isolava um jardim bem arranjado e de onde se via a ampla janela da sala, vidros revelando cortinas opacas que não permitiam à visão ir além de sua cor amena, discreta e hostil. Desnecessário o aviso: não ultrapasse. Próximo à gárgula do portão. Toda a fachada repetia por si só uma mensagem semelhante, no silêncio de qualquer idioma. Eu deitava cuidadosamente a bicicleta, sentava-me no degrau do portão, fingia estar estudando e deixava-me ficar ali para ouvir o que de mais belo e mágico conhecer até então em minha curta vida: o piano. Parabéns, Percy, você sempre nos encanta com seus textos. E agora, nessa mesma página,
nós temos o poema, aliás, o mini poema de Cláudia Andréa Biagini. Meu Deus, foge de meu raciocínio tanto declínio de um ser que se diz humano, mas cujo poder e ganância desprezam vidas com tamanha arrogância. Que Deus ilumine o coração de todos. Um mini poema que fala muito. Parabéns, Cláudia. Parabéns pela sua sensibilidade e por tudo isso que você escreve em poucas linhas, mas que nos leva a grandes reflexões. Parabéns. Na página 10, nós temos aqui a segunda edição do Passeio Literário. Esse daqui, como o próprio nome diz, né? O José Lourenço Alves, doutor José Lourenço Alves, ele que é presidente da Academia de Franca, Academia Francana de Letras, eles têm um projeto lá que sempre organizam esses passeios que passam por vários locais ali de Franca e vão falando seus poemas, e eles começam em um determinado local e passam por pontos, vamos dizer, turísticos ou nem tanto turísticos, mas eles vão sempre fazendo apresentações. Um grupo que eu acho muito legal fazer esse trabalho, viu? O Lourenço, que é o presidente lá, ele foi promotor de justiça por 27 anos. É especialista em inteligência de segurança pública, mestre em desenvolvimento regional e doutor em promoção de saúde. Pesquisa temas como poder, violência e drogas de modo propositivo, comprometido com a qualidade de vida. Também gosta de se expressar em prosa, versos e canções. Crê que Deus se manifesta no respeito, tolerância e solidariedade. Você precisa ler essa segunda edição do Passeio Literário pelo José Lourenço Alves. Parabéns e parabéns à academia, né, por ter um presidente tão dinâmico como você, José Lourenço. Parabéns. E na página 12, nós temos um texto de José Antônio de Azevedo, ele que é o autor desse livro, Comendo Fogo e Cuspindo Cinzas. Nós já falamos desse livro aqui também, né? José Antônio, e nesse livro aqui, Maico e Zé Baiano, dá o quê? Ícaro. Mas eu não vou, o texto é grande, o livro, olha, eu aconselho você a ler esse livro, porque como diz aqui o Nelson, ele é um livro que leva a gente a muitas reflexões. E ele fala muito, defende o idoso. Aqui, por exemplo, eu vou ler só esse pedacinho aqui, olha. Quanto mais velho, mais transparente fico, pois chego a parecer invisível. Ninguém percebe a minha presença. Só por aí você já tem uma ideia, né, do que ele fala. Aqui, comendo fogo e cuspindo cinzas, por aí que ele vem. E isso daí, infelizmente, é uma realidade, né, de todos os velhos. O velho começa a falar, o velho, não vamos falar velho não, né, vamos falar idoso. Ele começa a falar e as pessoas parece que não dão muita atenção, não é? Deixa esse velho bobo aí falar. E vão saindo e deixa lá. E é muito triste, né? Isso tudo é muito triste. Eu acho muito triste isso daí. Olha aqui, ele tem uma estrofe aqui num verso. Seu sorriso muitas vezes está ocultando a lágrima sentida que traz retida
a chaga que o coração está dilacerando de uma ingratidão que nunca foi esquecida. Esse é o texto que está nesse livro aqui. Mas o texto é grande, não vou ler. Parabéns, ô José Azevedo. José Antônio de Azevedo, ou como nós chamamos, Azevedo. Ele é um que a gente fala, não, ele não é velho, nem idoso, ele tem juventude acumulada. Aliás, ele fala isso, né? E aqui, na página 14, nós temos um texto que é do Mário Chamy. E esse texto aqui, essa casinha a qual ele se refere, eu vou ler aqui um pedacinho só para você ter uma ideia de que casinha que é, tá? A casinha estava para ruir. Em 1979, abriu Steven Brodowski. Minha incumbência era vistoriar a casa de Portinari, um pequeno museu da cidade, e os painéis do pintor em paredes da igreja capela. Na época, eu preparava um plano de restauração de bens culturais do estado de São Paulo. Fui convidado para isso pela Secretaria de Cultura do Estado. A casinha estava uma lástima. Com jeito de pau a pique, embora fosse de alvenaria, trazia rachaduras que lembravam riscos nervosos de relâmpagos. Uma aparência penosa de superfícies puídas, rotas e esfareladas. Bom, ele está falando do Museu de Portinari, que hoje já não é mais assim, né? Porque já passou por reformas. E esse texto aqui, a casinha, que eu aconselho você ler também, ele está no livro Neonarrativas, Breves e Longas, de Mário Chamy, publicado pela FUNPEC. E quem é que fez essa publicação e que geralmente faz toda essa divulgação? É o professor Duarte, um grande fomentador da cultura aqui de Ribeirão Preto. Professor Duarte, que é ali da FUNPEC e continua sempre em atividade. Parabéns, professor Duarte, e muito obrigada pelo seu apoio que sempre nos dá aqui na revista Ponto e Vírgula. Muito obrigada. Na página 17, nós temos em destaque o poeta Arthur Gregório Valério. Nessa página, nós temos 4 poemas. A Palmeira, O Êxtase de Santa Teresa, Chão de Mentira e Poema de Cinzas. Eu vou ler esse poema de cinzas. Que é no peito a angústia de estar descampado no campo de ontem, quando o amanhã não há e o querer não quer, pois o desejo que falta é a sobra do que fica. Sombra ao lado que inspira mentira do que não existe, mas imita. É um poema pequeno, mas que nos leva a muitas reflexões, não é? E a minha pergunta é a mesma que está aqui no poema. Que é no peito a angústia? Que é para você no peito a angústia? Parabéns, Arthur. Seus poemas são profundos e não são poemas para serem lidos rapidamente. É para sentar e pensar e refletir sobre cada um deles. Parabéns, Arthur. Na página 18, nós temos uma crônica de Raquel Naveira, Mancha. Estava tão feliz com meu vestido de seda azul clarinho, sentindo-me pronta. Na hora de sair, percebi a mancha. Pontos de tinta preta num desenho impreciso, como marcas de salitre numa parede, sardas de velhice na pele ou gotículas de lama numa poça de água pútrida.
Como aconteceu isso? O traje era perfeito. Nem fui à festa, nem vi como aconteceu esse acidente. O azul me iluminava, expressava minha alegria de entrar pelas portas dessa cidade que amo. Mas houve um pequeno senão. Agora terei que trocar de corpo espiritual, de lavar a veste com sangue e tabletes de anil. Gostaria de continuar essa leitura? Olha, veja nessa revista ou então os livros de Raquel Manacá. E também tem aqui a história, a mini história, por Irene Coimbra. Era uma guerreira na luta do dia a dia e em sua luta constante jamais esmorecia. Estava sempre envolvida com projetos culturais e convicta defendia seus ideais. Se sofria uma derrota, não se deixava abater. Seguia em frente, confiante, certa de que iria vencer. Se esperava ouvir um sim e acabava ouvindo um não, dizia para si mesma: aprendi uma lição. E com esse pensamento continuava lutando, certa de que um anjo a estava acompanhando. Agradecia a Deus por tudo que lhe acontecia e assim continuava na luta do dia a dia. Pensamentos negativos em sua mente não ficavam e pessoas pessimistas dela não se aproximavam. Tinha plena certeza de que a vitória estava perto e que tudo aconteceria no momento certo. E como ela pensava, tudo aconteceu. A protagonista dessa história sou eu. Essa é minha história. E agora, poetas inesquecíveis. Poetas que já foram para o plano espiritual, mas deixaram aqui suas mensagens. E essas mensagens ficarão para sempre. E o nosso primeiro poeta é Alvim Barbosa, com o poema Já Não Choro Nem Grito. Esse poema ele escreveu em 1955. Inédito. Ontem eu chorei porque não tinha roupa para cobrir a fria nudez de meu corpo. Gritei, porque estava perdido no deserto estéril da incompreensão. A areia fez miragens com meu grito e me perdi nas dunas do desespero. Hoje nada sou, nada tenho, porém já não choro nem grito. O amanhã é bruma de incerteza. O que serei? O que terei?
Esse é o poema inédito de Alvim Barbosa, que já não está mais entre nós. Sombra e Luz, poema de Jugurtha de Carvalho, Lisboa. Manhã de agosto, misto de brisa e vento, ainda inverno. A praça arborizada, troncos, galhos, folhas, num verde de matizes vários. Por entre frestas oscilantes, os raios de sol a brilhar. Sabiás em melodia, entregues ao sabor canoro, gorjeiam em alvorada. No céu, nuvens de carneirinho, ora anjo, ora arcanjo, em 1000 figuras se transformam. O pastor no seu relento, ora brisa, ora vento. Jugurtha de Carvalho, Lisboa, nosso querido poeta, que também nos deixou belos poemas, e esse é um deles. Saudades desse poeta. Poesia Triste, de Vera Regina Marçalo Gaetani. Vi o amor despontar entre os trigais revestidos de ouro. Vi nuvens pretas, carregadas de ódio, despencarem a inveja sobre eles, arrasando-os todos. Veio a brisa, muito mansa, embalando o que sobrou, tentando amenizar. Perguntei ao arco-íris onde estavam as 7 cores que nunca pude encontrar. O sol, amarelo de medo, desmaiou nos braços das montanhas. Surgiu aquela estrelinha muito branca que de tão assustada começou a tremer. Olhei ao meu redor, tão desolada na minha solidão, que soltei todos os brados acorrentados no meu coração. Que saudade da nossa querida Vera Regina. Vera, que foi uma das minhas maiores apoiadoras da revista Ponto e Vírgula. E ela que sempre dizia: eu estarei com você até o final de minha vida, Irene. E em 2020, em junho de 2020, ela partiu para sempre e cumpriu a palavra que havia dito. Que saudades! A Hora, poema de Denise Giacometti Carpenter. Não sei a hora, mas sei que uma há.
Atrase a Deus, chame a alma embora. Escrevi meu verso à beira mágoa. A que porto encoberto aportará? Voltará do azar incerto? Só tu, Senhor, me faz viver. Guardar o corpo e o futuro, sonho breve e escuro, sonho anônimo e disperso, confuso como o universo. Torna minha vontade esperança, o sonho inverso. Outra poeta inesquecível, Denise, que foi também uma grande apoiadora nossa. A primeira pessoa que eu tive o prazer de conversar logo na primeira edição da revista Ponto e Vírgula. Impossível esquecer esses poetas. Impossível. Saudade imensa de todos eles. E assim finalizamos o nosso programa de hoje, né? Mas antes eu preciso falar dessa bela foto que está aqui na contracapa da revista, foto em destaque pela Aline de Oliveira Cláudio, ela que sempre nos presenteia com belíssimas fotos, todas lá da Europa. E mandar um grande beijo para você, viu, Aline? Saudades de você, minha filha. Parabéns. E continue assim, viu? Fazendo essas coisas maravilhosas, essas coisas lindas. Bom, e você que está sempre aí nos honrando com a sua audiência, com o seu carinho, sempre nos dando apoio, né? Elevando a nossa estima, dizendo que gosta muito do Ponto e Vírgula. Não deixe de ver o próximo, porque nós temos também muitas surpresas, muitas novidades no próximo programa. E eu espero continuar merecendo o seu carinho, a sua atenção. E chega por aqui. Hoje é só. Eu espero você no próximo, tá? Tchau.